Bom, pessoal, vamos então agora fazer o cilindro, tá? É esse objeto aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui minha caneta. É este objeto aqui. A gente vai fazer um cilindro assim, a gente vai vendo na lateral, tá? A gente vai fazer um cilindro, aí depois aqui, tá? Aí depois a gente vai extrudar uma vez e duas vezes, certo? Então é uma forma bem simples, mas a gente vai aprender algumas coisas novas com ela. Uh, Antes de continuar, pessoal, eu queria só avisar vocês assim que eu não tenho um estúdio assim de gravação, tá? Eu gravo aqui na minha casa e apesar de ser um lugar bem tranquilo, assim, de vez em quando aparece uma cachorrada, aparece o carro do ovo, o caminhão da limpeza, então, gente, assim, ó, só ignorem, tá? Tem alguma coisa deixando uma cachorrada muito louca lá fora. Eu não sei se está vazando aqui pro microfone, mas se tiver, enfim, né? Sabem que é difícil de controlar os cachorros quando eles encontram algum motivo para conversar. Bom, vamos então criar o cilindro. Vamos fazer o seguinte: seleciona a view ortográfica frontal, tá? 1 no teclado numérico. Ó, esse vai ser o último vídeo, vamos combinar, que eu vou ficar dizendo quais são os atalhos das views ortográficas, tá? Eu vou só começar a me referir a elas nos vídeos seguintes, porque já tá na hora da gente decorar isso aí. Então, 1 aqui no teclado numérico para view ortográfica frontal, Shift A, Mesh e cilindro. Tá, e agora eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou fazer um print para isso. Queria chamar a atenção de vocês para este menu. Esse menu ele só aparece imediatamente após a gente criar um objeto. E se depois a gente faz rotação, escala ou grab, ele some e nunca mais aparece. Por quê? Eu não sei. Tá? No 3D Max, por exemplo, a gente sempre pode alterar os parâmetros desse menu a qualquer momento nos objetos, nas primitivas que a gente cria. No Blender, não. Sempre foi assim. Tipo, sempre. Eu comecei a usar o Blender com a 2.64, 62, não me lembro. E também não dava, tá? Então, tem que se ligar. Quando a gente quer fazer algumas alterações no objeto, nos parâmetros das configurações assim iniciais do objeto, a gente tem que fazer isso assim antes de fazer qualquer transformação. E eu não sei porquê, tá? Agora, abre aqui o menu. Ó, vamos supor assim, que vocês tenham perdido o menu por algum motivo, ó, fizeram, ó, já não tá mais aqui, foi-se embora, já era, tá? Então, perdeu o menu, então o que que vai fazer? Azar, faz de novo, tá? Front View, Shift A, adiciona Mesh, cilindro, aqui o menuzinho. A gente vai fazer o Align com a View, que aí ele já fica, né, bonitinho aqui. E vamos deixar ele com 64 vértices. É um montão de vértices, tá? Vamos fazer outro, vamos colocar outro cilindro, Shift A, Mesh, cilindro, e vamos deixar ele com 32, tá? Eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Ah, meu Deus, desculpa. Eu não fiz o alinhamento para view. Então, 32, align to view. Tá? Então, não precisa, de repente, nem fazer junto comigo, tá? Só olha. Esse cilindro tem 64 e esse cilindro tem 32. Vamos selecionar os dois e Object Shade Smooth, Object Shade Smooth. Tá. Não tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença entre eles? É, assim, um pouquinho, né? Estamos vendo sim. Mas, olha só. Esse objeto aqui, eu vou entrar no Edit Mode. Tab, seleciona tudo. Ele tem 34 faces. Olha onde é que eu tô vendo isso. Eu tô vendo isso aqui, ó. Tá? Ali no cantinho inferior direito. Esse objeto, ele tem 34 faces. Vamos ver. O outro, seleciona Tab para ir para Edit Mode. O outro tem 66. Tá? Então, a gente tá... Quando a gente cria objetos com mais faces, quando a gente cria objetos que
têm volumes esféricos e não parecem ser facetados, a gente acaba criando essas faces extras. Como a gente só vai fazer uma animação com poucos objetos, que não tem na verdade muitas coisas se mexendo, e a gente não vai usar isso para um jogo, por exemplo, eu acho que não teria problema a gente usar o cilindro com 64 faces, porque ele fica muito mais bonitinho, com 64 lados, né? Porque ele fica, né, pô, ele fica muito mais legal, ele fica muito mais esférico. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, tá? Mas o Blender, o Max, o Maya, eles não têm superfícies curvas, tá? Eles não trabalham com curvas, eles trabalham só com faces planas que são posicionadas de uma certa forma que parece que elas são curvas. Quando a gente seleciona os objetos e usa o Shade Smooth, aqui eu vou colocar o Shade Flat, o que acontece? Aqui a luz está é a mesma luz para cada uma das faces, tá vendo? Então o Blender ele não calcula o espalhamento da luz em relação às faces adjacentes e em relação à inclinação relativa das faces. Ele pega uma face, tem uma fonte de luz aqui, tá? Essa luz está emitindo, imagina que ela está emitindo raios de luz para todas as direções, porque essa é a característica dessa lâmpada. E aí ela bateu numa dessas faces, o Blender calcula a intensidade, mapeia com uma cor e deu, era isso. Tá? Ele faz isso com todas as faces e cada face tem uma cor. Quando a gente usa o Shade Smooth, Object Shade Smooth, o Blender ele não vai fazer um cálculo por face, ele vai fazer um cálculo que é relativo às faces adjacentes também e às faces e a inclinação dessas faces. Então ele muda a forma como a luz bate em toda a superfície da face. E aí o objeto fica com uma aparência arredondada, mas não se enganem, não tem curvas no Blender. Tá? Então toda vez que a gente tiver uma curva, a gente está pagando um preço no processamento. Se isso aqui fosse ser um jogo, a gente faria a modelagem do cilindro de uma forma bem diferente do que eu vou fazer agora, tá? Eu vou usar o cilindro com 64 faces, eu vou ter mais polígonos, mas, né? Eu acho que não vai ser uma coisa complicada para mim, porque, enfim, como eu falei, o projeto ele não tem muitos objetos mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocá-lo aqui assim, mais ou menos, tá? Eu tô olhando também na visão de topo, o tamanho dele. Vou reduzir um pouco a escala em X. Ah, não, desculpa, eu vou reduzir a escala e excluir o Z, S, Shift Z. Não, eu tenho que excluir, peraí, que eu não estou raciocinando direito. Acho que eu tenho que excluir o X, S, Shift X. Não sei, não tô raciocinando direito mesmo, desculpa, gente. Eu vou fazer a escala aqui no Front Orthographic, que eu acho que é mais. Eu tenho que excluir o Y, eu tenho que fazer a escala em X e Z. Tá? Eu posso fazer isso direto aqui na ortográfica frontal, que aí eu faço só em X no vermelho e Z no azul. Agora eu vou fazer uma escala em Y, SY, e vou posicionar ele de novo aqui. Vamos ver se é mais ou menos isso aqui. Parece que sim, né? Parece que é mais ou menos isso aqui. Eu acho que ele tem que ser maior um pouco. Acho que ele tem que ser um pouco maior aqui na largura. Tá, acho que é isso aqui. Ele vai ficar um pouquinho para trás porque tem as extrusões ali, né? Bom, agora eu vou entrar no Edit Mode, Tab, e vou selecionar a face 3 e vou empurrar isso aqui um pouquinho para o modo de topo. Acho que é mais ou menos por aqui, tá? E agora eu vou sair do modo de edição
vou pro Object Mode. E agora eu queria que a gente tentasse ver a extrusão, né? Então, vamos voltar pro modo de edição, Tab. Vou deletar essa face, porque eu preciso fazer a extrusão dessas arestas aqui. E se eu fizer essa extrusão agora, ó, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero, porque eu fiz a extrusão agora, ó. Eu vou desligar o Snap, tá? Então, olha só, não consigo chegar no resultado que eu tô querendo. Não vai ficar com a aparência que eu acho, que eu gostaria do bico que ele tivesse. Nesse caso aqui, olha só. Ah, não, mas ele tá ficando sim, Gabriel, olha só. Tá, ele tá ficando, só que vamos ativar esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho, ele mostra as coisas por dentro, né? Então, aqui eu tô com umas faces, com uma face com muitos polígonos, tá vendo? Essa face aqui, deixa eu ver se eu desligo esse botão e consigo mostrar também. Essa face que está selecionada, ela tem vários lados. E polígonos com vários lados não são coisas que o Blender, com o qual o Blender lida muito bem. Aliás, não só o Blender, né? Nenhum programa de 3D lida muito bem com polígonos com vários lados. É sempre a preferência ter polígonos com 3 ou 4 lados. Então, o que a gente vai fazer aqui é, vamos fazer essas extrusões, mas depois a gente vai deletar esse poly aqui, que ele tem, eu não sei como fala o nome disso, tá? Mas ele tem 64 arestas, é um polígono com 64 arestas, tá? Não tenho ideia do nome dele. Então, a gente vai deletar ele no final, tá? Mas por enquanto a gente pode ir fazendo a extrusão com ele sim. Então vou colocar aqui na Front Orthographic pra gente ter mais uma, opa, desculpa, numa lateral pra gente ter mais uma visão aqui, tá? A gente pode extrudar por aqui, se vocês acharem que é legal ligar, o Snap, vocês podem ir ligando e desligando, tá? Vamos lá. E, aí extrudou. Agora, vamos extrudar de novo. Agora fazer uma escala. Agora eu vou empurrar um pouquinho, assim. Vou extrudar de novo. Vou extrudar de novo e vou fazer uma escala. Essa escala é como se fosse um bevel, né? Tá, agora essa face aqui que eu quero deletar, porque, como eu falei, o Blender não lida muito bem com esse tipo de face. Para mostrar para vocês o que eu tô querendo dizer, vamos fazer o seguinte, eu vou sair dessa edição, do Edit Mode, Tab. Eu vou configurar uma câmera bem de teste, assim, tá? Que a gente já viu em outros vídeos como faz, eu vou repetir aqui com vocês. A gente vai mudar a configuração dessa câmera, tá? Isso aqui é só para eu mostrar um negócio para vocês. Seleciona a câmera ali, tá vendo? Tá com a câmera selecionada, acha uma perspectiva mais ou menos assim e Ctrl Alt 0 no teclado numérico, tá? Essa é uma perspectiva que para mim me ajuda a mostrar o que eu quero. Agora eu vou em Render, Render Image. Antes de ir em Render Image, só confere, por favor, aqui na impressora, se vocês estão, não na impressora, aqui na máquina fotográfica mesmo, se vocês estão com a Render Engine selecionada Eevee. Tem que ser o Eevee e não o Cycles, porque o Cycles a gente tem que configurar a luz e tal, e dá uma demora mais. Não quero entrar nisso agora, tá? Vamos lá, Render Image. Bom, olha só o resultado. Fica muito esquisita essa face, né? Por quê? Porque a gente tá trabalhando com um polígono de vários lados e é uma coisa que o Blender não sabe muito bem como avaliar. Se a gente for pensar na questão do cálculo da luz, de como a luz bate ali naquela face, ela tem muitas faces adjacentes. E qual é a face que o Blender vai levar em consideração na hora de decidir como representar o espalhamento dessa luz? Não sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no modo de edição, vai deletar essa face, delete faces. Agora a gente vai, não se preocupa, tá? Aqui não é que ele tá furado, é que ele tá por dentro ali da base. Vamos selecionar arestas, 2, Alt,
para selecionar o loop das arestas. E agora a gente vai extrudar e depois fazer escala. Aperta E, depois aperta S. Agora a gente vai fundir essas arestas. A gente vai combinar essas arestas em uma coisa só, em um ponto. Alt M, que é o acesso ao menu Merge, e escolhe no centro. Agora vamos renderizar de novo. Ah, pois é, ele não parece que melhorou muito, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra extrusão, ES, tem um Ctrl Z, né? Tá, e agora sim, vamos fazer o merge com esse botãozinho, com esse círculo aqui bem pequenininho. Então, eu fiz outra extrusão e outra transformação de escala. Então, agora eu acho que, não sei se melhorou muito, mas acho que vai melhorar quando a gente colocar um modificador de Subdivision Surface, tá? Então, a gente vai ver uma diferença grande quando a gente tiver uma suavização dessas faces aqui. Então, mantém assim, tá? Esse aqui é o jeito que vai ficar legal, que vai ficar bem direitinho o nosso modelo. Bom, vamos voltar para uma visão lateral. Eu acho que agora a gente precisa fazer alguns ajustes em relação ao tamanho de cada uma dessas extrusões. Eu acho que elas estão um pouco exageradas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês podem usar esse botão aqui, deixa eu fazer um print para mostrar para vocês o botão que eu estou me referindo, é o X-Ray, o raio-x. Vamos ver. Tá, então aqui ó, este botão, tá, esse botão ativa e desativa o raio-x. Por que ele é importante? Porque se a gente quer fazer uma seleção, por exemplo, de todas essas arestas, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer com o Alt, né? Aqui eu tô com a seleção de arestas, então a gente pode fazer com o Alt, pode mover, né? Ou a gente pode usar o X-Ray, usar B, que é a seleção de caixa, ó, B para box, e aí a gente consegue mover várias dessas seleções, várias dessas arestas, tá? A gente também pode, o X-Ray eu acho que ele atrapalha um pouco, ó, quando a gente está numa perspectiva e ele fica um pouco, fica muito ruído, né? Fica muita informação na tela, aí eu acho que ele atrapalha um pouco. Então, olha só, o que eu queria fazer? Eu queria, acho primeiro que isso aqui tá muito afastado, então acho que a gente tem que mover isso aqui um pouquinho para cá. Esse aqui também, certamente, tô usando B, né? Acho que na verdade só esse aqui. Aí esse aqui tem que usar o B porque tem várias arestas aqui, né? E acho que agora o Snap tá me atrapalhando. Tá, então tô ajustando, na verdade, tá? A distância entre essas extrusões. Uma coisa que eu acho que ficaria legal é fazer um bevel, tá? Eu vou colocar o bevel assim, ó. Eu vou criar uma aresta nova aqui, tá? E isso eu vou fazer com uma ferramenta chamada Add Loop. Eu acho que tem por aqui nesse menu, mas eu não uso muito esse menu aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, Loop Cut, tá? A gente vai usar essa ferramenta Loop Cut, mas eu não costumo usar a ferramenta por aqui, tá? Eu costumo usar a ferramenta mesmo pelo atalho. O atalho é Ctrl R. Então, deixa eu só voltar aqui pra gente enxergar melhor. Então, assim, ó, Ctrl R. E aí, quando vocês vão passando na vertical e na horizontal, vocês vão vendo que ele vai fazendo uma marcação que indica onde ele está inserindo um novo loop de arestas. Eu queria que vocês inserissem um novo loop de arestas mais ou menos aqui assim. E que inserissem outro loop de arestas aqui. E aí, opa, mais aqui pertinho.
tá? E que aí esse loop aqui do centro, que eu estou selecionando com Alt, que vocês movessem um pouquinho, para que a gente movessem ou fizessem uma escala, para que a gente tivesse uma curvatura, tá? Agora, vamos sair do Edit Mode, aqui na perspectiva, né? A gente consegue enxergar bem direitinho esse objeto. Tá, vamos... Ele parece que tá um pouco... tá arredondado aqui, né? Não tô gostando dessa forma. Então, a gente pode mover aqui, ó. Vai ficando mais parecido com aquilo que eu imaginava que ele deveria ser. Tá, vamos tentar o seguinte, vamos aplicar um modificador, tá? Acho que a gente não aplicou modificadores ainda. Modificadores estão aqui nessa chavezinha de fenda, não, chavezinha de boca. Tá, o que eles fazem é aplicar uma transformação a toda a mesh, toda a malha. E essa modificação varia de acordo, né, com o que cada um desses modificadores faz. Aqui a gente tem modificadores para malha, para geometria, que são basicamente os que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Esse aqui que eu queria que a gente colocasse, ele é muito usado e ele serve para deixar as superfícies mais suavizadas. Ele tende a deixar tudo mais arredondado. Então, ele talvez dê uma deformada agora, mas a gente vai ajustando conforme for necessário. Bom, então olha só. Primeira coisa, esquece o que aconteceu aqui atrás, tá? Faz de conta que isso não existe. Olha só. Ele suavizou toda a malha. Vamos entrar no... Primeiro vamos aqui em Viewport, colocar 2, tá? Que aí ele faz duas subdivisions na Viewport. O que são essas subdivisions? Ele tá pegando cada um desses loops, tá? Ele pega dois loops e coloca duas, que é o que a gente está mandando aqui, duas subdivisões. Então, por exemplo, entre esses dois loops, o modificador está colocando outros dois loops na horizontal e na vertical e está assumindo que entre esses loops tem uma diferença de angulação e que essa diferença de angulação vai resultar numa curvatura. Então, é por isso que o Subdivision Surface deixa tudo com uma aparência arredondada. Isso acontece, inclusive, nos momentos em que a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente precisa dar uma suavizada nesse efeito também. Para a gente enxergar melhor o que está acontecendo, eu vou pedir que vocês tentem usar o modo de isolamento. O modo de isolamento está disponível no teclado numérico e a barra. Tá? Quem tem notebook vai ter que dar uma olhada no Google qual é o atalho para o modo de isolamento, porque notebook normalmente não tem teclado numérico, né? Se o Note tiver teclado numérico, beleza, se não, tem que ver qual é a tecla de atalho. Bom, como é que a gente faz para tirar essa curvatura aqui que a gente não quer? A gente vai ter que inserir outro loop cut, tá? Então a gente vai Ctrl R aqui na vertical e vai aproximando. Pronto. Tá, então a gente vai deixando ele um pouquinho mais... vai deixando a malha um pouquinho mais subdividida, ela vai gerar mais vértices, mas ele vai também ficar um pouco menos arredondado. Aqui também a gente vai ter que gerar, ó, tá vendo esse arredondamento aqui, ó? Vamos colocar um loop. Pronto. Aí ele vai sumindo. Ó, o meu Blender tá dando umas travadas aqui, mas eu acho que é por causa do programa de gravação de tela. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esse loop aqui, a gente não vai inserir outro, a gente só vai aumentar a escala. E vamos aproximar esse aqui, só G. Tá, a gente pode acrescentar um loop aqui, se vocês acharem, tá? Se vocês acharem necessário, tá? Cada um pode decidir o seu. Agora, vamos tirar um render. Olha só a diferença. Muito, né? Então, valeu a pena colocar o Subdivision Surface? Em termos visuais, sim, né?
vamos ver assim, ó, em termos de polígonos. Agora a gente está com 897 faces, porque com o Subdivision Surface a gente criou muita face, né? Não tem como ver quantas faces ficaria sem a aplicação Eu acho que isso aqui é sem o Subdivision. Se a gente aplicar o Subdivision, vai ficar com, acho que 4 vezes mais faces. Tá? Bom, aplicar que eu digo é clicar em Apply, tá? A gente normalmente não vai querer fazer isso, tá? Normalmente a gente não vai aplicar o modificador Subdivision Surface exatamente porque ele vai aumentar muito a quantidade de faces. Tá, e essa coisa bizarra aqui na parte de trás do mesh, o que, que é isso? A gente vai fazer de conta que não está aí? Não, claro que não. A gente vai ter que resolver. O que está acontecendo? O Subdivision Surface é um modificador que insere loop cuts nas faces adjacentes. E o que, que ele faz quando a face tem 60 e tantos lados? O Blender não sabe o que fazer. Então ele está tentando subdividir as faces, sei lá, deu esse resultado bizarro aqui, mas ele tentou fazer a subdivisão e não conseguiu. O Blender vai funcionar, como eu já falei, quando a gente tiver o Blender, o Max, o ZBrush, qualquer um, tá? Quando tiver 3 e 4 lados. Mais do que isso, eles começam a se perder, que não é o que eles esperam, tá? Então a gente vai deletar essa face aqui, fim de papo. A gente não vai usar N-gons, polígonos com muitos lados. A gente vai sempre tentar fazer alguma coisa, desligar o X-Ray aqui. A gente sempre vai tentar fazer alguma coisa como isso aqui. Então, vamos deletar isso. Deleta face. Pronto, já resolveu. Agora a gente volta para o modo de seleção de arestas. Seleciona um loop de arestas. Aperta E e solta. Aperta S e solta. Tá? E agora a gente pode até fazer isso de novo. E, S. E deixa fechadinho aqui com Alt M para fazer a fusão, merge, no centro. Agora a gente tem esse fundo aqui que ficou estranho. O que, que a gente faz? Coloca um loop cut, Ctrl R e aproxima bastante aqui da base aqui do final. Tá? Perfeitinho, vamos sair do Edit Mode, volta para o Object Mode. Olha só, muito bonitinho, né? Agora vocês podem salvar isso aqui. Eu já criei uma pasta, vou salvar como trem. O Blender não é de dar pau, tá? Mas, né, vamos se ajudar também. Então, no próximo vídeo eu vou fazer a modelagem da cabine e fazendo por partes, né? Cada vídeo um objeto.